O que que uma criança de primeiro ano tem que aprender em matemática no terceiro bimestre? Será que você está trabalhando isso certo, professora? Será que você está trabalhando todas as habilidades que devem ser trabalhadas? Tá tudo aí no seu planejamento? Vamos conferir então aqui nesse vídeo. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, já alfabetizei muitas crianças, já ajudei muitos professores a alfabetizarem também, e eu sempre deixo aqui, ó, na descrição desse vídeo um link muito bacana para facilitar a sua vida, para trazer paz para a sua rotina de alfabetização. Tem muito material, tem uma comunidade muito bacana, vale muito a pena, mas eu não vou ficar me estendendo nisso não. Vamos às habilidades de matemática que a minha criança do primeiro ano tem que aprender no terceiro bimestre. São só 7 habilidades. Por que eu falo só? Porque quando a gente vai olhar ali as de língua portuguesa, são muito mais, né? Mas são 7 habilidades divididas em 4 eixos ou em 4 unidades temáticas. Em probabilidade estatística, nós temos 2, números nós temos 2, geometria nós temos 1 e grandezas e medidas nós temos 2 também. Vou ler uma a uma e nós vamos comentar. Caso você tenha dúvidas sobre uma habilidade específica, deixa nos comentários que eu posso te enviar sugestões, eu posso te enviar outros vídeos que falam especificamente daquela habilidade. Aqui a gente vai falar de todas que devem ser trabalhadas, então nós não vamos nos estender demais em cada uma, tá bom? Vamos lá. Primeira habilidade que aparece aqui, importante dizer, estou tirando isso da minha cabeça? Não, estou tirando isso do plano de curso do estado de Minas Gerais. É possível que outros planos de curso sejam diferentes? Sim, mas eles devem conter as mesmas habilidades, né? Então, às vezes o arranjo aí é diferente, mas a gente aqui tem um plano de curso muito bom, um plano de curso muito lógico. Pode seguir que vai dar certo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira habilidade que aparece aqui para mim é no terceiro bimestre é da unidade temática de probabilidade estatística. Tem gente que arranca os cabelos quando pensa que vai trabalhar isso com criança, mas é assim mesmo e é lógico, é coerente com a idade das crianças, não precisa se preocupar, tá? A habilidade é EF01MA20X. X quer dizer que o currículo de Minas deu uma modificadazinha na habilidade, mas é uma habilidade que existe, tá bom? Identificar e classificar eventos envolvendo o acaso, tais como acontecerá com certeza, talvez aconteça e é impossível acontecer, em situações do cotidiano. Então, vou dar um exemplo. Nós vamos jogar um dado. Tem uma borracha de dado aqui que já está toda apagada, mas vamos jogar um dado. Cair um número. Acontecerá com certeza, talvez aconteça ou é impossível acontecer? Acontecerá com certeza, porque é um dado de números, né? É um dado de quantidades. Então, isso acontecerá com certeza. Se eu tenho ali um pacotinho com o alfabeto móvel, eu tirar um número, acontecerá com certeza? Talvez aconteça ou é impossível acontecer? É alfabeto, é impossível acontecer, né? Se eu jogar o dado e cair um número par, talvez aconteça. Então, a gente vai trabalhar com esse tipo de situação. Jogar um dado, sortear bolinhas coloridas, né? Eu tenho 3 bolinhas azuis, 3 bolinhas vermelhas, 2 bolinhas verdes. É possível que saia uma bolinha laranja? É provável, pode acontecer que saia uma bolinha laranja? Ou vai acontecer com certeza de sair uma bolinha laranja? Né? A gente vai fazer esse tipo de questionamento, esse tipo de exercício, né? É um exercício lógico com as nossas crianças. Próxima habilidade que aparece aqui para nós são 2 habilidades da unidade temática dos números.
É F01, MA08A e MA08B. Quando aparece o A e o B no final do código da habilidade, quer dizer que lá na BNCC tem o EF01, MA08 e o currículo de Minas desmembrou em duas, porque são habilidades complexas e acharam que teria necessidade de desmembrar para ser melhor trabalhado. Então vamos lá. A 08A. Resolver problemas de adição e subtração envolvendo números de até 2 algarismos com significados de juntar, acrescentar, separar e retirar com o suporte de imagens e ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais. Então, veja só, números com até dois dígitos. Então, nós temos aqui números que envolvem dezenas. Até o 99 você pode trabalhar com essas crianças. Problemas de adição e subtração com o significado de, vamos lá, juntar e acrescentar. O que seria juntar? Eu tenho 3 gatinhos e 2 gatos. Quantos animais eu tenho? Aqui a gente tem o total de animais, né? Ou então acrescentar. Eu tenho R$5, ganhei mais 2. Quantos reais eu tenho? Eu tenho R$7. Aqui é acrescentar, é soma. Quando a gente faz lá os termos, né, da adição, a gente tem soma ou total. Então, acrescentar ou juntar são duas ideias da adição que nós vamos trabalhar nesses probleminhas com as crianças. E a gente também tem separar ou retirar, né? Que é o que a gente faz lá nos termos, resto ou diferença, né? Então, a gente tem minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Por que resto ou diferença? Quando eu retiro, eu tenho um resto, né? Eu tinha 5 docinhos, eu comi um, eu fiquei com 4. O resto é 4. Eu retirei. Mas eu também posso separar. Como assim separar? Na minha turma tem 10 crianças. 5 são meninos, 5 são meninas. Então, 10 menos 5 é 5, porque eu separei meninos de meninas. Também posso fazer com os gatinhos e os cachorrinhos. Também posso fazer com, né? Enfim. Então, aqui a gente tem esses probleminhas. Esses problemas serão resolvidos com o apoio de material manipulável ou imagens. Então, eu posso ali dar para a criança ali um material dourado, um bloco lógico para ela contar, né? Eu tenho 20, porque aqui a gente está falando, eu dei exemplos de números baixos, mas a gente está falando até o 99. Sempre que tiver 2 dígitos, você pode trabalhar, né? Então, eu posso dar ali para ele contar 20 menos 12, por exemplo, né? Material manipulável. Ou eu posso colocar ali numa imagem, né? 22 crianças, 13 são meninas. Quantos são meninos? Aí vai contar, tirar as meninas e ver quanto sobra de meninos. Então, aqui a gente tem esses apoios visuais, que pode ser concreto e pode ser ilustração também. E a gente desmembrou e ainda tem uma parte dessa habilidade, que é o B. Elaborar coletivamente problemas de adição e subtração envolvendo números de até 2 algarismos com o significado de juntar, acrescentar, separar e retirar com o suporte de imagem ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Pessoal, essa questão de elaborar o problema, a gente quase nunca faz isso na sala, isso não é uma cultura que a gente tem. E elaborar o problema é uma produção textual muito interessante que vai ajudar a criança a compreender os problemas que ela lê também, né? Vai ajudar a criança a organizar na cabeça um raciocínio. Quando você está numa situação do seu dia a dia, você tem que elaborar na sua cabeça esse problema para saber que cálculo que você vai fazer, o que você quer saber, o que você precisa encontrar. Então, essa parte de elaborar o problema também é importante. Para isso, você vai ter que conduzir sua criança, ajudá-la a pensar nesse problema a princípio, para que ela entenda que ela precisa expor a situação, ela precisa expor os dados,
né, os números que são necessários e fazer uma pergunta clara, uma pergunta direta, objetiva, para você saber o que você está querendo saber daquele problema ali. Isso é muito importante para as nossas crianças. Então, aqui, a gente vai né, incentivar, ensinar as crianças a elaborar problemas em que elas usem a adição e a subtração. Próxima habilidade é de geometria. É F01MAX. Reconhecer, X é porque ela foi modificada, tá? Reconhecer e relacionar figuras geométricas espaciais, cones, cilindros, esferas e blocos retangulares, a objetos familiares do mundo físico, sem uso obrigatório da nomenclatura. Então, sem uso obrigatório não quer dizer que você não possa chamar cone de cone, esfera de esfera, cilindro de cilindro e bloco retangular de bloco retangular, tá bom? É que não é obrigatório a criança decorar esses nomes. Mas é aquela questão de relacionar, né? De olhar o cone, a casquinha de sorvete e ver que ela se parece com um cone. Olhar um chapeuzinho de festa e ver que ele se parece com um cone. É ver que garrafas, copos, lixeiras, o próprio lápis que ela usa se parecem com cilindros. Que existem caixas, bloco de construção, que se parecem com blocos retangulares. E assim, e fazendo essa relação, tá bom? Grandezas e medidas. É F01MA28MG. Quando eu coloco MG, é uma habilidade de Minas Gerais. Ela foi acrescentada, ela não está na BNCC, mas em Minas Gerais ela existe, ok? Porque a BNCC é base, é o mínimo, então a gente pode acrescentar. Identificar instrumentos apropriados, relógio, calendário, para medir tempo, incluindo dias, semanas e meses. Então, qual que é o instrumento que eu vou usar para programar uma viagem? É o calendário. Qual que é o instrumento que eu vou usar para verificar o momento que eu tenho que ir para a escola, que eu volto da escola, hora do almoço? É o relógio, né? Então, a gente vai propor essas situações para as crianças onde elas identifiquem o instrumento. É relógio ou calendário? Né, que a gente vai usar para organizar nosso tempo, para medir o tempo. Próximo também de grandezas e medidas, essa é a habilidade da BNCC mesmo. É F01MA17. Reconhecer e relacionar períodos do dias da semana e meses do ano, utilizando o calendário quando necessário. Gente, trabalho com calendário lá no primeiro ano, ele é muito importante de ser feito o ano todo, mas aqui a gente vai dar um foco para ele, né? Então, reconhecer e relacionar períodos do dia das semanas e meses do ano, utilizando o calendário. Quantos dias tem, né? A duração de cada um dos dias da semana, do ano. A questão do calendário, preencher o calendário. Eu gosto de dar o calendário para os meus alunos de primeiro aninho. Eu já mostrei esse material aqui para vocês, se eu for procurar vai demorar. Mas eu já mostrei muito esse material para vocês. Eu dou um calendário em branco para que eles preencham. E eles vão entendendo que domingo é o primeiro dia da semana, mas não é sempre o primeiro dia do mês. Esse domingo pode cair ali em qualquer dia do mês e a gente vai preencher dando continuidade. Isso para a gente é lógico, porque a gente já sabe, para a criança ainda não é. Então, trabalhar o calendário, os dias da semana, né? Saber a ordem dos dias da semana, o nome dos dias da semana, o que é dia útil, o que não é dia útil, quantas semanas eu vou ter que esperar por isso, quantas semanas tem dentro de um mês, quantos sábados tem aquele mês, quantos domingos tem aquele mês, né? Isso tudo é muito importante para a criança ir se habituando com essas questões de tempo, tá? Mais uma de probabilidade estatística.
ler e interpretar dados expressos em tabelas e gráficos de coluna simples. Essa habilidade é interessante porque ela também aparece em língua portuguesa, na produção de texto, então é uma habilidade que dá para você trabalhar assim legal com uma interdisciplinaridade com português. Então, ler e interpretar dados expressos em tabelas e gráfico de coluna simples. Aquele gráfico que a gente faz preenchendo quadradinho, aquele gráfico que a gente faz, você pode fazer os aniversariantes do mês, colocando a fotinha 3x4 ali no mês, dá uma coluna bonitinha, tá? Então, são possibilidades que a gente tem de trabalhar essa probabilidade estatística. Terminaram, são essas as habilidades. A gente até fala que é pouco, mas não é simples nem rápido de trabalhar, né? Se você quiser que eu fale mais sobre alguma dessas habilidades, é só me dizer que eu faço isso aqui para você, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima!